Será que um dia eu chego lá? Essa é uma pergunta que muitos brasileiros se fazem. O nosso país, ele é constituído de pessoas belíssimas, mas que vivem um dilema muito grande. O brasileiro, em sua média, ele transita muitas vezes entre dois erros, dois modos de enxergar a vida, de enxergar o mundo, de enxergar a esperança de transformação de uma forma que muitas vezes termina prendendo ele ali no mesmo lugar. E é sobre isso que a gente vai refletir aqui juntos hoje. Quais são esses dois modos de olhar para a vida? Será que um dia eu chego lá? O que é preciso para que a gente um dia chegue lá, seja no seu trabalho, seja no seu relacionamento, seja em um sonho que você busca alcançar. O que será que a filosofia fala sobre isso? Meu nome é Rafa Barbosa, eu sou filósofo, professor, palestrante, e essa aqui é a sua semente matinal. Todos os dias, de segunda a sexta, 6 horas da manhã, uma reflexão para te ajudar a se apaixonar pela sua vida. Eu, esses dias, estava correndo, praticando corrida. Inclusive, eu acabei de vir do treino aqui para trazer essa reflexão para vocês. E aconteceu algo interessante. Eu estava me preparando para ir aumentando a quantidade de quilômetros corridos. Então, eu iria tentar bater o meu recorde. Era, sei lá, 15 quilômetros que eu ia correr. E aí, me preparei e tal, os treinos da semana. Comecei a corrida, tranquilo, super animado, ouvindo minha música, olhando a paisagem aqui da minha cidade, belíssima. E aí, primeiros 5 quilômetros ok, primeiros 10 quilômetros com aquele esforço, mas consegui concluir. E aí, dos 10 aos 15, começou aquela luta, um cansaço batendo, o corpo reclamando. E aí foi muito engraçado. Cheguei nos 13, e aí fui me aproximando dos 14, que era o meu recorde anterior. Quando eu cheguei nos 14 e que eu fui fazer esse percurso dos 14 aos 15 quilômetros, foi um sofrimento enorme. Eu andava, corria e não chegava. E a gente usa esses relógios que marcam a corrida, o celular que marca também, que apita no fone de ouvido, e nada desse quilômetro 15 chegar. E eu fui me cansando e me perguntando, cadê esse quilômetro 15 que não chega? Cadê o quilômetro 15? E foi batendo cansaço e eu fui diminuindo ali o meu ritmo e me perguntando, será que eu não vou conseguir? Será que não vai chegar? Cadê o quilômetro 15 que não chega? E parecia que quanto mais eu andava, mais distante ficava. E eu olhava para o relógio e dizia, não é possível, tem alguma coisa errada. Até que, depois de um certo tempo, consegui, cheguei nos 15 quilômetros, bati a minha meta pessoal, fui para casa e fiquei pensando sobre esse último quilômetro. Fiquei refletindo por que é que ele estava demorando tanto para chegar. E essa frase ficou marcada em mim. Porque veja só, a frase que vinha na minha cabeça era: cadê o quilômetro 15 que não chega? Cadê o relógio que não avisa? Cadê o celular que não apita? E por que é que eu te conto essa história banal do meu dia a dia? Porque eu sinto que muitas vezes nós carregamos conosco a sensação de que as coisas que têm que chegar até nós. Quando eu falei que o brasileiro ele tem dois modos de pensar que precisam ser refletidos, primeiro, a nossa nação é uma nação muito esperançosa, o que é muito bom. Em outros locais do mundo a gente não vê tanta esperança assim nas pessoas. As pessoas elas sempre acreditam, sei lá, que o futuro vai ser pior, que as coisas vão mudar para um lado mais complicado ainda. E o brasileiro ele carrega consigo
esperança, esse otimismo. Só que, muitas vezes, esse otimismo, essa esperança, ela é acompanhada de uma falta de ação. Não sei se você já percebeu isso, mas naquela ideia, não, tal coisa vai mudar. Eu tenho fé, eu acredito e eu me pergunto, fazemos o que é necessário para que as coisas mudem? Por um lado é isso. Por outro lado, muitas vezes eu sinto que nós acreditamos que o mundo nos deve alguma coisa. Nós acreditamos que as coisas têm que vir até nós, que as coisas têm que chegar até aonde nós estamos. Não era o quilômetro 15 que tinha que vir até mim. Era eu que tinha que chegar até ele. Era eu que tinha que continuar dando os meus passos, que tinha que continuar seguindo a minha trilha, que tinha que continuar seguindo a minha rota, porque foi a minha decisão, foi a minha escolha. Eu que decidi correr os 15 quilômetros. Ninguém me pediu isso, ninguém me falou sobre isso. Foi uma decisão que eu tomei. E muitas vezes eu me coloco nesse papel também. Eu sinto como se o mundo me devesse alguma coisa, eu sinto como se eu ficasse nessa esperança e eu não quisesse somente dar os passos. E eu sinto que pelo simples fato de eu ter decidido, significa que aquele já tem que vir até mim. E não é assim. A gente fica se perguntando, será que um dia eu chego lá? Aí eu pergunto de volta, será? Será que fazemos o que é necessário para chegarmos lá? Olha para, sei lá, os teus relacionamentos. Quantas e quantas vezes a gente não se queixa dos mesmos problemas, dos mesmos comportamentos, ou de que, sei lá, não está nos fazendo bem, ou de que a gente não é valorizado, ou de que a pessoa não percebe o esforço que a gente faz, ou quantas vezes eu não já pedi para ajudar mais aqui em casa, enfim. Aí a gente se pergunta, será que um dia eu chego lá? E aí eu pergunto de volta, será que fazemos o que é necessário? Será que de fato estamos em movimento ou ficamos nessa esperança de que um dia as coisas vão mudar, sabe-se lá por qual fator? Ou, por outro lado, de que o mundo nos deve alguma coisa. Ah, mas é porque o outro tem que perceber. Ah, mas é porque o outro tem que se tocar. Olhe para o seu trabalho. Ah, a gente se queixa de uma, de duas, de três coisas, porque é muito complicado, porque... Mas aí eu me pergunto, será que nós fazemos o que é necessário? E claro, o, a linha da filosofia do estoicismo, eles falam muito entre aquilo que nós controlamos e aquilo que nós não controlamos. É uma das principais bases dessa bonita filosofia. Aqui, ó, tô até com um livro ao meu lado. Estoicismo, de John Sellers. Eles falam muito sobre isso. E eu entendo que na nossa vida há muitas coisas que nós não controlamos. Não controlamos necessariamente o comportamento do outro, não controlamos o ambiente externo a nós. Mas, diante daquilo que está ao nosso alcance, até que ponto nós temos a honestidade de percebermos que estamos em movimento ou não? Apenas quando nós entendemos isso, é que nós conseguimos focar naquilo que nos é possível. E isso traz, inclusive, uma tranquilidade. Tranquilidade não no sentido de que tudo vai se resolver, mas uma tranquilidade no sentido de que a minha parte foi feita. A minha parte foi feita. Se o outro não compreendeu, se o meu relógio parou de marcar a distância da minha corrida, se no trabalho as coisas não mudaram completamente, mas compreender isso é entender que a minha parte foi feita, eu tenho consciência de que eu dei o meu melhor, de que eu me esforcei. E essa sensação só eu e você podemos nos dar. Não pode vir de ninguém. Não pode vir de nada que está fora de nós. Será que um dia eu chego lá? E aí eu pergunto de volta. Estamos caminhando para isso? Estamos nos movimentando para isso? Se sim, eu te digo, as chances são bem maiores de que sim.
um dia você chega lá. E se você esteve comigo até agora, aqui, deixa teu comentário. Deixa teu comentário aqui. Eu quero saber que você acompanhou. Não sei se você ouviu pela manhã, se você ouviu de tarde, se você ouviu de noite. Mas coloca aqui embaixo teu boa tarde, teu bom dia, teu boa noite. Fala assim: Rafa, estive até aqui. Tô com você até esse momento. Combinado? E se lembre sempre do nosso lema por aqui: se apaixone pela vida, porque a vida sem paixão é um grande desperdício. Amanhã eu te espero aqui nesse mesmo local com mais sementes matinais. Até lá.